É uma honra e um privilégio estar aqui hoje, diante de vocês, para explorarmos juntos uma questão que, por vezes, paira silenciosamente em nossos pensamentos, obscurecendo a beleza do presente e lançando sombra sobre o amanhã. Por que você tem medo do futuro? Pensem por um instante. O futuro, em sua essência, é um território desconhecido, um horizonte vasto de possibilidades. Nele residem sonhos acalentados, projetos ambiciosos e a promessa de crescimento e felicidade. No entanto, para muitos de nós, esse mesmo futuro evoca sentimentos de ansiedade, apreensão e até mesmo pavor. Por que essa dissonância? Por que essa sombra de medo se projeta sobre o que ainda não existe? A resposta, meus caros, é complexa e multifacetada, enraizada em diversas camadas da nossa experiência humana. Permitam-me explorar algumas dessas camadas com vocês. Comecemos pelas relações pessoais. Desde a infância, somos moldados pelas interações com aqueles que nos cercam. Experiências de rejeição, abandono, críticas severas ou a perda de entes queridos podem semear em nós uma profunda insegurança em relação ao futuro. Tememos reviver a dor, a solidão, a sensação de desamparo. Projetamos no amanhã a possibilidade de novos rompimentos, de novas decepções, construindo barreiras emocionais que nos impedem de abraçar o desconhecido com confiança. A incerteza nos relacionamentos futuros, a dúvida sobre encontrar ou manter o amor e a amizade, tornam-se fontes de angústia, alimentando o medo do que está por vir. Em um mundo que frequentemente nos impele a perseguir o tangível, o mensurável em cifras e posses, corremos o risco de negligenciar a riqueza mais genuína e duradoura que possuímos: nossos laços familiares. Em meio à sinfonia frenética do cotidiano, onde boletos a pagar e metas profissionais clamam por nossa atenção, convido você a uma pausa reflexiva. Olhe ao seu redor, ou melhor, olhe para dentro. Quem são as primeiras pessoas que vêm à sua mente em momentos de alegria intensa ou de profunda tristeza? Provavelmente, sua família. A família, em sua miríade de formas e configurações, é o primeiro alicerce sobre o qual construímos nossa jornada. É no seio familiar que aprendemos os primeiros acordes da sinfonia da vida: o amor incondicional, a partilha, o respeito pelas diferenças e a força que reside na união. É ali que encontramos um porto seguro, um refúgio onde podemos ser autênticos, sem máscaras ou disfarces. Nas risadas compartilhadas à mesa, nos abraços apertados em momentos de vulnerabilidade, nos conselhos sinceros e até mesmo, nas discussões acaloradas, reside um aprendizado constante, um crescimento mútuo que molda quem somos. Pense naqueles momentos cruciais da sua trajetória. Quem esteve ao seu lado para celebrar suas vitórias, por menores que fossem? Quem ofereceu um ombro amigo quando o peso do mundo parecia insuportável? Quem te lembrou do seu valor quando a dúvida tentava obscurecer sua luz? A resposta, quase sempre, ecoa o nome daqueles que compõem o seu núcleo familiar. Esse apoio incondicional não se compra, não se negocia. Ele se constrói em alicerces de afeto, confiança e história compartilhada. Nutrir esses laços, portanto, é um investimento que transcende qualquer aplicação financeira. Requer tempo de qualidade, aquele em que a tela do celular se apaga e a atenção se volta integralmente para o outro. Demanda comunicação aberta e empática, a arte de ouvir com o coração e expressar nossos sentimentos com honestidade e respeito. Exige a demonstração constante de afeto, seja em um abraço, um elogio ou um simples "eu te amo". São nos pequenos gestos cotidianos que a magia dos relacionamentos familiares se fortalece, tecendo uma tapeçaria de memórias preciosas que nos aquecem a alma nos momentos de solidão. É claro que a jornada familiar nem sempre é um mar de rosas. Haverá desentendimentos, opiniões divergentes e, por vezes, feridas a serem curadas. Mas são justamente esses desafios que nos oferecem a oportunidade de crescer juntos, de exercitar a paciência, o perdão e a capacidade de colocar o bem-estar do outro acima do nosso ego. Cada conflito superado, cada desculpa sincera,
cada ato de reconciliação fortalece os vínculos, tornando a família um escudo ainda mais resistente contra as intempéries da vida. Não permita que a busca incessante por bens materiais o impeça de enxergar o verdadeiro tesouro que reside ao seu lado. O dinheiro pode comprar uma casa, mas não um lar. Pode adquirir presentes, mas não um sorriso genuíno de um ente querido ao recebê-los com amor. Pode proporcionar conforto, mas não o aconchego de um abraço em um momento de dor. Convido você, neste momento, a refletir sobre a qualidade dos seus relacionamentos familiares. Você tem dedicado tempo e atenção suficientes a essas pessoas que são a base da sua existência? Tem expressado seu amor e apreço de maneira clara e constante? Tem cultivado a comunicação e a compreensão em seu lar? Lembre-se, a família é um presente inestimável, um tesouro que o dinheiro jamais poderá comprar. Invista nesse patrimônio com carinho, dedicação e presença. Pois, ao final da jornada, o que realmente importará não serão os bens acumulados, mas sim as memórias afetivas construídas e o amor incondicional compartilhado com aqueles que verdadeiramente importam, a sua família. Que possamos todos reconhecer e valorizar a imensa riqueza que reside nos laços que nos unem, o verdadeiro tesouro dos nossos relacionamentos familiares. Em seguida, adentremos o terreno insidioso dos vícios. Sejam eles químicos, comportamentais ou emocionais, os vícios atuam como fugitivos da realidade presente e, consequentemente, do futuro. A dependência cria um ciclo vicioso de necessidade e culpa, obscurecendo a visão de um futuro livre e saudável. O medo de enfrentar a abstinência, de lidar com as consequências dos nossos atos passados, de construir uma vida sem o suporte ilusório do vício, paralisa-nos. O futuro se torna um espelho que reflete nossas fragilidades e a urgência de uma mudança que nos aterroriza. Por fim, mas não menos importante, mergulhemos nas limitações psicológicas que nós mesmos construímos. Crenças limitantes como eu não sou capaz, nada de bom me acontece ou o mundo é um lugar perigoso atuam como profecias autorrealizáveis. Elas nos aprisionam em uma visão pessimista do futuro, impedindo-nos de enxergar as oportunidades e o nosso próprio potencial. O medo do fracasso, do julgamento, da mudança, do desconhecido, são fantasmas criados pela nossa própria mente, alimentados por experiências passadas e pela nossa interpretação dessas experiências. A ansiedade antecipatória nos paralisa, impedindo-nos de dar os primeiros passos em direção aos nossos objetivos, confirmando, assim, a nossa crença de incapacidade. Meus amigos, reconhecer a origem do nosso medo é o primeiro passo para transcendê-lo. Não se trata de negar a incerteza do futuro, mas sim de mudar a nossa relação com ela. Trata-se de cultivar a resiliência diante das adversidades, de aprender com as experiências passadas sem nos aprisionarmos a elas, de construir relacionamentos saudáveis e de desafiar as vozes internas que nos limitam. O futuro não é um destino fixo, mas sim uma tela em branco esperando pelas cores vibrantes das nossas escolhas e ações. Libertem-se das correntes do medo, abracem a jornada com coragem e confiança, e permitam-se construir o futuro que vocês realmente desejam. Lembrem-se, o medo paralisa, mas a esperança move. E dentro de cada um de vocês reside uma força imensa, capaz de transformar o medo em motor para a realização.